Programa Atividade, chegando para mais uma edição, nesse momento de grande reflexão, né, minha gente? Porque estamos vivendo aí o espírito natalino, um momento ímpar, né, do nosso ano, nas nossas vidas. É um momento que a gente tem que fazer questionamentos, né? O que é que nós fizemos esse ano? Está tudo certo, está tudo legal? Poderíamos ter feito mais? Reflexões e apostas para melhorias, evidentemente, dos nossos atos, gestos. Isso é muito importante. E esse é o momento que as pessoas param um pouco para refletir. O mundo gira, corre-se, né? E às vezes a gente não para pensar um pouquinho. Mas nesse período agora do Natal, as pessoas têm mais essa identidade, né? Com tudo que diz, com religiosidade, com esse momento de reflexões. Então, eu digo para vocês, reflitam, a vida é maravilhosa, vale a pena, né, estender a mão, né, assistir ao próximo, enfim, fazer melhor. E se não fizermos tudo que poderíamos ter feito esse ano, vamos fazer no próximo, né? Então está aí, momento natalino, virada do ano, né, esperanças renovadas, só coisa boa, só coisa boa. E por isso o Grupo Zafari nos contempla com mensagens tão lindas, tão bonitas, que nos fazem refletir, pensar. É hora de refletirmos, pensar. Espiritualidade é um momento maravilhoso. Dá uma olhada. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Olha aí só, minha gente. Maravilha, lindo, né? Esse é o que faz o Grupo Zafari, né? Contemplando, né, seus clientes, né? Aqueles que são fidelizados com o Grupo Plaza. Muito bem, vamos adiante dizendo também que é um momento de muita comemoração, confraternização e nada melhor que um templo para isso aí. Esse templo chama-se Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Lá você encontra amigos, né, pessoal do trabalho, né, do escritório, da empresa, fazendo confraternizações, apostando no novo ano, né, se cumprimentando. É um momento singular, né? E nada melhor que Barranco Barranquinho para esses acontecimentos. Subindo ou descendo a Protásio, Barranco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Por lá, Chiquinho Tasca, Elcio Furini, apostos com aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, todos com aquele propósito absolutamente único para que você passe ali momentos singulares, subindo ou descendo a Protásio. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. A Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, Centro Histórico. O telefone é o 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Eu sempre digo aqui que lá no seio familiar,
O chefe de família, se ele não tem um plano de previdência complementar, na hora da necessidade, faltou vaga do trabalho, uma enfermidade, aí surge a importância do plano de previdência complementar e a importância da específica previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem, nós temos aí a Prefeitura Municipal, né, a nossa Prefeitura de Porto Alegre, né, da nossa grande capital gaúcha, aí mostrando, né, avanços e muitas situações que beneficiam absolutamente a nossa comunidade. Por exemplo, nós temos aí, eu vou mostrar para vocês agora, ações de mobilidade. É um negócio fantástico, o que vai ajudar toda a comunidade, essas ações da Prefeitura de Porto Alegre, como você vai ver. Nossa cidade está mudando. Tá indo pra frente? Tá ficando pra gente. E na mobilidade, ela está avançando. GPS em 100% da frota de ônibus. Mais 8,4 quilômetros de novas ciclovias. Nova área azul com aplicativo e cartão. 22 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus, diminuindo o tempo de viagem para 450 mil usuários. Todos queremos Porto Alegre indo para frente. Também, olha aqui, ó, pessoal que tem os seus veículos aí, né, vamos ver aí que está chegando o IPVA, né, minha gente? E você pode colaborar com o governo do estado, pagando antecipadamente, com os benefícios que oferece, né? O bom motorista, né? Temos aqui o Fábio Bervanc, presidente da IPTC, que até nos fala disso, aquele que não teve multas por um período X, vai ter vantagem, pode ter até 24%, 25% de desconto no seu IPTU. E você pode também, de acordo com a numeração da sua placa, lá o seu final de placa, pagar ele parcelado. Mas quem tem o cacife financeiro, vai lá e paga, e se livra desse compromisso e ajuda, né, os cofres da Secretaria da Fazenda, leia-se Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então você pode, no Banrisul, parcelar o seu IPVA em até 12 vezes. Te liga, hein? Crédito IPVA é a solução ideal para você parcelar licenciamento, multas e até taxa de expedição. Comece o novo ano tranquilo. Te liga, dá uma olhada. E também, se você tem dificuldade financeira, eu digo que tinha. Quer prosperar? Vai prosperar. Programando férias, etc. e tal, o Banrisul está aí de prontidão, é o banco da nossa terra, do nosso coração, com taxas civilizadas para ajudá-lo. Dá uma olhada. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Muito bem, estamos aqui com o Roxane Ponzi, nossa comentarista já histórica da nossa bancada, né? É uma advogada que fala de todos os temas, especialmente do direito de trânsito, onde ela é uma profissional especializada, advogada especializada em direito de trânsito. Estamos também aqui com essa figura singular, que é o presidente da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, Fábio Bervanc. Vamos falar, evidentemente, hoje, vamos fazer um programa focado no trânsito, antenando as pessoas para esse período de festas, de um traguinho, um chopp, um vinho, um espumante, e isso tudo é risco, né, minha gente? Obedeça à legislação de trânsito, porque daí você vai e volta, senão fica complicado. Então, nós vamos falar com o Fábio Bervanc a respeito disso aí, nos informando muitas situações, dados, né, da EPTC, e orientações para você que está no trânsito, está viajando, pegando estrada, essa coisa toda. Então te liga, que vale a pena o nosso programa, como há quase 27 anos sempre a vivo, mas esse hoje ele é muito importante porque ele dá dicas, né, de comportamento no trânsito, né? Ceder no trânsito, não avançar quando não deve e nunca beber. Se beber, não dirigir. Vamos começar com um tema rápido, que não é exatamente que envolve a comunidade sobre o aspecto do trânsito. Fábio Bervanc, satisfação recebê-lo? Satisfação, Silvas, tudo bem? Tudo beleza. Roxane, tudo bem? Satisfação. Passando rapidamente por esse tema aqui na Câmara de Vereadores, a respeito como é que a EPTC, o presidente da EPTC, vê essa situação dos cobradores. Cobrador, ele é bom dentro do veículo, do transporte coletivo, em determinados horários, sempre pode abrir mão, enfim, como é que o presidente da EPTC vê essa situação que está conflitante lá na Câmara de Vereadores? Exatamente, eu até vi para o programa, estava acompanhando, até chegar aqui, estava acompanhando a votação à tarde toda, os debates, a chapa está quente lá. Pois o debate está, as galerias estão cheias, então o debate está bem quente essa hora lá, e eu estou até curioso como é que estava a votação lá. A gente tem visto que o debate saiu um pouco do foco, acho que acabou
politizando no sentido ruim, não da política, mas acabou levando para um lado, não é o lado mais interessante do debate, porque eu não consigo entender quando nós temos um projeto que diz que não haverá nenhuma despedida de cobrador e que garante que o trabalhador vai poder ser, ao longo de anos, não ter uma reposição. Então, eu não consigo entender quando alguém vai para a televisão, vai para o microfone e diz que vai haver 3.600 pessoas sem emprego. Isso é uma coisa incrível, porque está na lei ali garantindo o emprego das pessoas. Então, alguns horários, e essa lei, Silvas, não é de retirada de cobradores, é de não reposição. A pessoa se aposenta, a pessoa pede demissão, ou a pessoa entra em licença e aí não precisa repor. Então, quando dizem falta um tempo, como houve nas carroças, por exemplo, Roxane, para maturar, esse tempo existe, porque o cobrador pode trabalhar 8 anos, 9, 10, 11 e continuar na empresa. A saída é não reposição. Se a pessoa não se aposentar, a pessoa não vai sair da empresa, né? Ou por justa causa ela for despedida, aí não precisa repor. Então não é um projeto que visa acabar com o cobrador. Demitir o funcionário? Não, de forma alguma. Ele não está perdendo a sua vaga de trabalho? Não, isso está claro, está na lei, é texto de lei, não tem como ter uma outra interpretação quando ali diz que não poderá, a não ser em determinados casos, sair o cobrador. E esses casos não contemplam a despedida de funcionários. Pois é, então estamos aqui fazendo uma exposição importante de quem com competência fala desse tema, né? Fábio Berwanger, presidente da PTC. Como é que a Roxane vê isso? A verdade é que a tecnologia está aí, Silvas, e a gente não tem muito como fugir. Quem assistiu lá Tempos Modernos, né, viu um pouquinho daquele processo massificado de produção, e isso é um pouco do que a gente talvez esteja prestes a viver em relação à figura do cobrador. A figura do cobrador ela vai ser substituída, quer o cobrador queira, quer não queira, por uma máquina. E isto essa modificação gradual é muito importante que seja feita justamente dessa maneira, com discussão, mas não com total, como se repelisse a ideia totalmente. Não, adaptar essas pessoas a uma nova atividade, ou como mesmo o projeto está dizendo, que eles não sejam demitidos, ou seja, que não haja a reposição desses cargos que naturalmente vão sendo vagos. Lutar contra isso, acho que é realmente um tiro no pé. Talvez o diálogo que proporcione uma realocação dessas pessoas, né? Uma qualificação delas para exercer outras atividades dentro da própria empresa, isso talvez seja... Pode haver até crescimento profissional. Com toda certeza, com toda certeza. Existe isso no projeto lá, existe a emenda que as empresas de ônibus vão ter que dar treinamento para que as pessoas possam ou virar mecânico, virar motorista, virar assistente administrativo. Então, existe essa preocupação de que essas pessoas não fiquem sem o emprego, né? Nós somos advogados e a gente sabe que hoje robôs fazem petições. Com certeza. Até advogados estão perdendo, Silvas, postos de trabalho, perdendo espaço, porque hoje, com a massificação desse tipo de processo... Aperta um botão, está aqui a saída. E hoje não se contrata mais tanto advogados como se contratava antigamente, então também há. Então, lutar contra isso é muito complicado. E até porque o mérito desse projeto, que fique bem claro, é para reduzir a tarifa. Não tem outra intenção a não ser reduzir a tarifa. Mesmo que não se reduza, Fábio, eu acredito ainda que existe uma forma mais qualificada de fiscalização através de uma identificação, por exemplo, facial, de biometria, ou outras formas que evitem o quê? A fraude, que muitas vezes tem pessoas que pegam o cartãozinho lá do fulaninho e usam e encarece o sistema. Quando nós temos muitas pessoas tendo benefício indevido, e outras obviamente são benefícios devidos, mas quando há muita concessão de benefício, o valor, o custo, ele é rateado pelos demais, e aí, obviamente, a tarifa ela vai aumentar. E de forma alguma, é claro, não tenho como negar a importância que tem um cobrador dentro do ônibus. É claro que ele auxilia, é claro que ele ajuda. Só que essa questão da saída dos cobradores, dessa não reposição gradual, ela, de imediato, com a aprovação da lei, ela já baixa 5 centavos. E aí as pessoas dizem, é só por 5 centavos? Bom, nós tivemos uma revolução no Brasil há poucos anos, não era só pelos 20 centavos. Então, 5 centavos é muito, sim. E é 5 centavos apenas porque ela é gradual. Se a saída fosse assim, amanhã não teremos mais cobradores, seria de R$1 na tarifa. E hoje somente 20% das pessoas pagam em dinheiro.
Então, ter cobrador em dia de passe livre não tem mais sentido isso. Um dia de passe livre está um cobrador dentro do ônibus. Depois, de noite, no horário da madrugada, nos domingos. Então, esses dias não tem mais sentido. Então, já tem cobrador que fala assim, olha esse projeto, quer dizer que esse projeto vai me deixar domingo em casa? Sim. O cobrador não vai mais trabalhar domingo, vai poder se programar, vai poder ter o seu final de semana e ele não vai ir para a rua, ele não pode ir para a rua, tem uma lei que diz isso. Então, o cobrador ele vai ter o domingo, inclusive, para aproveitar com a sua família. Então, a intenção é só baixar a tarifa, que realmente ela é cara hoje, a gente precisa, é um conjunto de questões como as faixas exclusivas, que a gente pode conversar sobre, são várias questões que vão tornar a tarifa e os ônibus mais atraentes. Então, 5 centavos porque é gradual, senão seria R$1 da passagem. Eu diria o seguinte, que a evolução tecnológica ela vai empurrar muita gente para outras situações de trabalho. Por exemplo, no segmento bancário, o banco hoje está expurgando o correntista de dentro da agência, está diminuindo o número de funcionários, seus funcionários dentro do banco. Então, isso aí é uma situação que não tem volta, não tem retorno. Daqui a pouco você vai numa agência que vai há 30, 40 anos, ela não vai existir mais. O frentista no posto de gasolina vai terminar, nos Estados Unidos não existe. A Europa também não existe. A Europa não existe, quer dizer, aqui isso vai chegar, que nós, lamentavelmente, é um país atrasado nessa relação de trabalho, de atividades profissionais. Então, a pessoa tem que começar a se perceber que isso está chegando aqui. Tem que... Canoas tem horários que não tem ônibus. Não tem cobrador no ônibus. Existe um benefício adicional e eu acho que ele até acaba sendo um efeito colateral, que é a ausência do dinheiro dentro dos ônibus. Quando a gente fala ainda de uma cidade, de um país que sofre com a questão de segurança pública, se nós adotarmos medidas que evitem a circulação de dinheiro dentro dos ônibus, ou lotações, enfim, os próprios táxis, né? Evitar que circule dinheiro ali, evita a possibilidade também de a pessoa Campinas não está mais aceitando dinheiro dentro do ônibus. A pessoa compra. O que o poder público tem que fazer é ofertar postos de venda facilitados, porque quando dizem, isso vai afugentar, imagina se as empresas de ônibus ou o município vai ter interesse em afugentar o passageiro. Pelo contrário. São ações coordenadas, né? São ações que em conjunto elas vão trazer benefício. Então, nós teremos menos assaltos dentro do ônibus, que hoje já caiu 80%, mas apenas 20% pagam em dinheiro. Então não tem mais sentido a gente manter do jeito que está, porque vai ser prejudicial para o sistema como um todo. Exatamente. Vamos adiante, falando um pouquinho de Vidrobox Blindex, né? Líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vista para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Portas com molas hidráulicas, divisórios de vidro temperado, um negócio fantástico, luminosidade em pequenos ou grandes ambientes, vidros lisos impressos e vidraçamentos de fachadas, fechamento de sacadas, box para banheiros com película de segurança, tudo isso é Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex, 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. E a auxiliadora predial está aí, né, minha gente? Conquistando um espaço extraordinário em São Paulo. Estabeleceu-se em São Paulo e está ganhando aquela camada de população do centro do país extremamente exigente. E a auxiliadora predial vem vencendo lá, conquistando cada vez mais clientes. O telefone da auxiliadora predial em São Paulo é o 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre é o 32 16 6100, o site é auxiliadorapredial.com.br e vamos dizer assim, a auxiliadora predial simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. É uma carteira de aluguéis extraordinária, a administração de condomínios, compra e venda de imóveis com absoluta competência. Isso é auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos adiante ainda, falando da Algaine Engenharia, né, que tem o Fly aí, que está aí esgotando as últimas unidades para você investir ou morar. É no Fly Studios, ali na Ipiranga, 8.339. É um empreendimento fantástico, com tudo que a modernidade tecnológica da construção civil está aplicado nesse empreendimento da Algaine Engenharia. É fabuloso, tá? Eu digo para vocês assim, ó, lá tem de tudo. Possui acabamento diferenciado, tá? Com secretário, salão de festas, coworking, tem espaço fitness, lavanderia e horta urbana, e esses todos são seus diferenciais. Paredes, pisos, quadrilhas, portas, tubulações com tratamento acústico, proporcionando maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança ou ligue para 51 3339 1250 e faça um negócio direto com a Algaine Engenharia, tá ok? É maravilhoso.
para investir ou para residir. Sensacional. Vamos adiante ainda, vamos falar agora aqui do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Ele é espetacular, ele é modelo nacional, é referência ao nosso CIEE do Rio Grande do Sul, por sua estrutura, sua gestão, né, e todas as suas ações durante o ano. Esse é o nosso CIEE, e o CIEE diz o seguinte, é o CIEE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Dá uma olhada. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Aqui, minha gente, vamos adiante falando de Pugina, Pugina.org, nosso companheiro de bancada aqui, grande escritor, ele pertence à Academia Rio Grandense de Letras, é uma figura ímpar, grande articulista e tem o seu blog, Pugina.org. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra onde? Em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog Pugina.org. Então, daí, quer informação qualificada, é Pugina.org, tá? Te liga que é bom demais, é maravilhoso. Fábio Berwanger, eu tenho dito aqui com alta frequência que a EPTC deu uma guinada. A população está sintonizando com a EPTC. A população de Porto Alegre, não adianta a gente mascarar, aqui não se joga confete purpurina, mas se fala a dura realidade real. E a EPTC hoje está conquistando a comunidade porto-alegrense. Ela nasceu, talvez, quando entrou, chegou, enfim, não tinha uma sintonia absoluta. Hoje, com a sua gestão, toda a diretoria da EPTC, as ações dos agentes, as ações da EPTC junto a escolas, toda a mobilidade, toda a administração do trânsito, ciclovias, corredores de ônibus, enfim, tudo que ela vem fazendo, monitorando a cidade, sinalizando devidamente a cidade e contemplando também com ações de educação no trânsito. E nós vamos ver aqui uma que estava toda a diretoria da EPTC, inclusive com o seu presidente, Fábio Berwanger, ali na Túlio de Rose, entre o Bourbon Country e o Iguatemi, numa ação de pedestres idosos. Um negócio que é encantador. E isso faz com que o porto-alegrense, a comunidade porto-alegrense, entre em sintonia fina com a EPTC e seus agentes, evidentemente, que são aqueles que estão no dia a dia, com a comunidade. Está aí, então, começando lá, o celular e via não combinam. E assim, então, olha aqui, a travessia, isso aí é lá, então, esse aí eu acho que é no... Praia de Belas. Esse é no Praia de Belas. Esse é do Praia de Belas, foi com o nosso amigo, que é o titular ali de... O Diego, da coordenação. Diego Marques. Diego Marques. Esse aí foi ontem, essa foi ontem, no final da tarde. Essa foi ontem. Essa é no shopping Praia de Belas, ali, exatamente. Eu vou te contar uma, Silvio, para a Roxane, no dia que nós fizemos lá no... Essa é uma campanha focada muito no pedestre idoso. E a gente, então, vai lá e conversando com as pessoas. E aí, nós na ação lá, e uma senhora, não era idosa, mas estava com uma criança pequena, ela atravessou fora da faixa, e o agente chamou ela e disse, pô, a senhora está expondo sua criança aqui a risco? E ela, não, tá tudo bem. E aí o agente, não, mas cuida da próxima vez, com educação, E a gente estava só fazendo ação de educação, não tinha nenhum tipo de aplicação de multa para carro, para nada. E ela disse assim, eu sei cuidar do meu filho. E ela saiu. Mas o que foi bonito, E eu fico com a mensagem do Silva de final de ano, dessa coisa da gente exercer empatia. Passou 15 minutos, ela voltou e chegou pra gente assim, tu me desculpa, tu estava correto. Eu fui em casa, eu moro aqui perto, voltei para pedir desculpa para você, vocês estavam com razão.
Veja Então, só. Esse reconhecimento aí, né, realmente isso aí premia. A gente fica premia... até emocionado de falar, porque assim, é que o ser humano é natural que ele não goste de ser chamado a atenção. É. Então, até essa antipatia com o fiscal, com quem está ali fazendo, cumprindo as regras que a sociedade mesmo cria, a gente sabe que existe uma antipatia quase natural do ser humano. Então, até quando a ação é de educação, que não é de multa, mas tu é chamado a atenção, isso é uma questão mais de psicologia até do que de lei ou de outro assunto. E ela não gostou de ser chamada, mas ela foi com educação. A gente conversou com ela, tanto que ela voltou depois de pedir desculpa. Então isso assim emociona a gente quando a gente vai lá, a gente conversando com as pessoas, com os idosos lá, nos dando dicas também da questão do ônibus. Então, quando a gente vê esse tipo assim de repercussão com as pessoas, né, na Independência também, a faixa exclusiva, que muitas pessoas que andam de carro não querem dividir um pouquinho da pista do ônibus, perder alguns minutos na Independência, por exemplo, para repartir com quem está no ônibus, também a gente não consegue entender. E no primeiro dia que eu estava lá, da instalação da faixa, uma senhora idosa chegou para nós e disse assim: eu queria te agradecer a faixa, porque eu consigo agora chegar no ônibus. Antes o ônibus não parava na parada, porque como ele ficava no meio dos carros, ele depois, para sair rápido, ele não queria entrar na parada. O que ele falou? Ele parava no meio da rua, e aí a idosa tinha que caminhar até lá com dificuldade. Agora ele para, como ele tem a via liberada para ele consegue parar, o idoso subir. Então isso é a qualidade do transporte, não é só a rapidez, mas é a tranquilidade para quem usa, né? Sem e dúvida, o engraçado lá, Roxane, que a gente vem falando, é que todo mundo quer usar faixa. Todo dia eu recebo pedido. É a ambulância que usa faixa, carro forte, Uber, escolar. Então eu estou pensando em fazer o seguinte: eu botar todo mundo dentro da faixa e tirar os outros que a pista é maior. Porque realmente a faixa ela é boa, e agora eu vinha pela Independência, as pessoas estão cumprindo, elas estão cuidando da faixa, somente táxis andando na faixa, os ônibus conseguindo circular, e nós estamos fazendo isso sem nenhuma aplicação de multa. E Fábio, uma pergunta: existe alguma previsão de se transformar os corredores de ônibus em faixas, se tirar esses canteiros que os dividem? Porque ainda temos, né, de uma época da atrás, década de 80. as faixas exclusivas, né, para os ônibus, e que, obviamente, do jeito que elas estão, seria até perigoso, diria, outros veículos transitarem. Talvez se a gente pudesse pensar em alguma coisa nesse sentido, ampliar, sim, de uma maneira mais efetiva, a possibilidade de se utilizar essas faixas. Aí sim, pelo taxista que saiu muito prejudicado com a questão dos e aplicativos. Agora ele está muito feliz. Nós pegamos táxi ontem, nos agradecendo a faixa exclusiva, porque realmente é o diferencial. A gente sabe em São Paulo, quando tu está com pressa, tu pega um táxi, tu não pega um aplicativo. Isso e agora eu vinha pela Independência e muitos táxis utilizando ali. Então eles agradecem essa. E aqui nós temos até um diferencial, que lá em São Paulo, somente táxi com passageiro. Aqui o táxi pode ser com ou sem passageiro, a gente está liberando. Perfeito. Até para não ter esse conflito e ficar cuidando do taxista, deixa o taxista ali trabalhar, pegar o passageiro dele. Isso também as pessoas precisam entender, que elas pensam assim: mas eu não quero andar de ônibus no final da tarde e está tudo trancado, então tu pode ir de táxi, que é particular, é um veículo que vai estar só ela dentro, e ela vai pela faixa tranquilamente de carro. Então não é que a gente quer obrigar as pessoas a andar de ônibus. Então o táxi dentro da faixa exclusiva, assim como as lotações, é uma opção para as pessoas que não querem ficar no ônibus de tarde, mas vai ter uma prioridade dentro da faixa exclusiva. Então acho que isso democratiza a cidade, é espaço para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Trânsito é democracia, É né? isso. Vamos ver imagens, então, lá da estação de educação para o trânsito, né? Aí está o Diego Marques, inclusive. Isso, né? o Diego está no fundo. Vamos ver, então. Olha aí, isso é ali entre o shopping Bourbon Country, na Túlio de Rose, tá? E o Iguatemi. Então, uma ação exatamente de educação, de preservação, em relação exatamente... Aqui está o nosso amigo... Paulo Ramires, diretor de operações. Olha aí, idosos, então, né, os agentes conversando, dando dicas de como se comportar nas travessias, né? Isso aí, todo o grupo de dirigentes da estação. O secretário Rodrigo Tortoriello também está ali, diretora Milene. Isso então, mesmo. Volta um pouquinho ali, por favor. O que acontece? Tá aí, estamos aí o presidente. O grande número de mortes... O cidadão aqui bem da esquerda, o nosso secretário? Secretário Rodrigo Tortoriello. Isso mesmo. Secretário extraordinário da mobilidade, atrás do diretor Hans. Então, o que acontece? O grande número de atropelamentos e de mortes são com os idosos. Né? A gente sabe que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a nossa mobilidade, os sentidos vão diminuindo. Então, assim, o grande número de atropelamentos hoje e de mortes são
de pessoas com mais idade. Então, a gente está tentando focar e mostrar para as pessoas, né, que elas têm que se cuidar, que se a gente já tem que atravessar no local certo e com semáforo, quando a gente fica mais velho, isso é mais ainda. Né? A gente precisa ter mais atenção no trânsito porque a gente, né, os veículos às vezes não respeitam. Então, essa ação é uma ação que já nós viemos fazendo desde o início do ano, para focar especificamente no pedestre idoso, né, que é o grande número de atropelamentos hoje. E o que é muito interessante, assim, do ponto de vista do agente, eu nunca fui agente de trânsito, mas conheço alguns e a gente conversa. Eu já fui agente por um dia. Já foi por um dia Sim, também. por um dia também, exatamente. Mas aí é tão interessante essa sensação, né, de você estar lá e sendo o fiscal, ou seja, você está vendo o que o outro está fazendo de errado e apontando para aquilo, e obviamente em algumas situações tu vai punir porque vai lavrar o auto de infração. Mas eu fico pensando que deve ser muito gratificante para os agentes que fazem esse trabalho de educação. Por quê? Porque quando tu consegue tocar o outro para que ele mude minimamente o comportamento, para que ele entenda que ele não pode passar fora da faixa e que aquilo repercuta daqui a pouco com um familiar, que ele diga, olha, você não pode passar fora da faixa. Ou a criança para o pai, não ande sem o cinto de segurança, não fale ao celular. Poxa, eu acho que quando o agente de trânsito consegue passar essa mensagem, tu já entende que cumpriu um propósito na vida, ou seja, já fez algo muito melhor do que aplicar um auto de infração, tenho absoluta certeza. É gratificante. Muito bem, vamos adiante, que nós estamos falando aqui de Prefeitura de Porto Alegre. Olha aqui, nós temos aí o IPTU, minha gente, e quem pagar até o dia 3, paga com 10% de desconto. É um desconto. Tem o dinheiro, paga. Não tem, parcela. Tá aí o parcelamento à disposição. E outra coisa, muitos imóveis vão mudar as suas tarifas, evidentemente, né? Imóveis maiores, imóveis menores, cada um vai ter. No mesmo bairro, por exemplo, você pode ter o seu vizinho aqui dizer, pô, mas aqui eu reajusto o vizinho. Pô, mas a casa dele é diferente, o imóvel, o valor do imóvel dele é diferente do seu. Então vai ter, no mesmo bairro, na mesma rua, vai ter esse contraste. Não é um aumento horizontalizado para todos, entende? É conforme a metragem, o valor do imóvel, a valorização do imóvel. Então, aqui, no novo IPTU não importa só o bairro onde você mora. Presta atenção. Importa mesmo se você mora em casa ou casarão. Aqui, até tirei uma página de jornal aqui, o Big Ben, bota para nós aqui. Então, aqui você tem uma noção desta mensagem da Prefeitura de Porto Alegre. Olha aqui, um casarão e a casa, né? Então, ali, claro que vão ser tarifas diferenciadas. Então, você já se prepare para essa situação. Então, fazem 30 anos, praticamente, que não há reajuste no IPTU. Quase 30 anos, né? Então, agora vai ter isso aí, porque não dá mais, senão a Prefeitura não tem cacife, né, para as demandas da cidade. Então, esse é o IPTU 2020, vem com essas novidades, tá? Então, nós vamos ver aí exatamente. E outra coisa, os 10% e 47,7% dos contribuintes da capital, até 3 de 1, esses são os que têm que têm o desconto, que vão ter a vantagem do desconto, né? 10% em janeiro. Dá uma olhada aí no VT que nós temos para mostrar maravilhas. Investimento. 25% dos recursos vão para a educação e 15% para a saúde. Patrimônio. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Transparência. Metade dos imóveis vai pagar menos IPTU ou será isenta. Uau! Descontão de 10% à vista até 3 de janeiro. O IPTU ficou mais justo para a cidade ficar melhor. Prefeitura de Porto Alegre. Então tá aí uma mensagem muito nítida para você se preparar aí pelo melhor caminho e entender como é que é o IPTU 2020, né? Então são mensagens que o governo municipal está passando para a comunidade para que entendam. E todo mundo se organize para pagar os seus IPTUs à vista, com 10% de desconto ou não. Estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos em todos os municípios populosos do estado, com essa imagem maravilhosa, nossa grade de programação, um áudio espetacular. E invadimos o planeta Terra pelas plataformas digitais, né? Nós estamos ao vivo, 24 horas, estamos aí no rdctv.com.br, no YouTube em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. É só sintonizar RDC TV e está maravilhosamente você aí com uma grade de programação maravilhosa. Vamos falar um pouquinho exatamente do CCG, que é o Centro Gaúcho, CCG, Centro Clínico Gaúcho. É um negócio fantástico.
Bernardoni aqui, por exemplo, é um dos nossos da bancada aqui que tem CCG. Ele é encantado. Tem aí 300 anos, força de expressão, mas ele não abre mão, porque o CCG é genuinamente gaúcho e contempla a expectativa de todos aqueles seus assinantes, aqueles que têm seus convênios com o CCG, né? Então ele tem aí, tem aí, você está vendo no seu monitor, essas vantagens do CCG que oferece aí, vantagens, planos maravilhosos aí, com tarifas muito, muito baixas, tá? Então é a hora de você fazer o seu plano, né? Pessoa jurídica, né? Olha aqui, com R$ 47,00 não dá para fazer a festa de fim de ano na praia, tá? Mas dá para ter o plano de saúde empresarial CCG. Ligue 3287-9220 e contrate já. Contratação a partir de 2 pessoas. Isso aí é CCG, Centro Clínico Gaúcho. Agora eu vou dar mais um VT para que vocês se interem mais de como é que funciona esse plano de saúde maravilhoso, contempla, e a filosofia do CCG, contemplar os seus associados, aqueles que assinam o CCG, aqueles que têm os seus planos com o CCG. Dá uma olhada. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Aqui, minha gente, é período de festas aí, não, se beber não dirija, tá? Estamos aqui com o presidente da EPTC, não brinca com... Mas Vinhos do Mundo, a maior importadora de vinhos do Brasil, é um negócio fantástico. Cestas de Natal, aqui, gente, para presentear, às vezes você está quebrando a mufa, a cabeça, né? O que eu vou dar de presente? Uma cesta de Natal, né? Uma caixa de vinhos de espumante, 1 garrafa, 2, né? Vinho rosé, branco, tinto, né? Equipamentos para ali, né? Instrumentos para a sua adega, né? Delicatessen, tudo isso nas lojas de vinhos do mundo, a maior importadora de vinhos do Brasil. Tem 3 lojas de Porto Alegre espetaculares, com ofertas imperdíveis, ok? Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economiza com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Eu vou mostrar aí as lojas de Vinhos do Mundo. Eu vou mostrar a primeira loja que está aí, essa é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, do bairro Floresta. Vamos ali para a Alameda Lípio César, 203, Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. E agora vamos para Getúlio Vargas, 1135, no bairro Menino Deus. Todas com estacionamento e segurança absoluta, ok? Tem até espaços gourmet. Então são 3 lojas. Telefone 3012 8090. Promoções imperdíveis. Quer presentear Natal, Ano Novo, levar o seu vinho, o seu espumante para a praia, né, para brindar com os amigos, com a família, cestas de Natal, está tudo à disposição com preços lá no Assoalho. É sensacional. Isso é Vinhos do Mundo importadora. Olha aqui, todo mundo fazendo arte nessa época. Qual é a arte? Comilança. Churrasco, vai. E a festa todo dia, o coquetel, legal. E aí, bateu aquele desconforto, chegou Olina, essência de vida. Aí está resolvido tudo, tá, minha gente? É auxiliar digestivo 100% natural. Medicamento com eficácia comprovada. Trata os sintomas da má digestão, devolve o ânimo e o bem-estar natural. Isso é Olina, essência de vida. Laboratório Vespa, 103 anos. Laboratório Gaúcho, nasceu em Porto Alegre. Hoje tem a sua sede linda, maravilhosa, lá em Canoas. Então está aí, Olina, essência de vida. Muito bem. Vamos adiante, Rosane. Mais uma pergunta para o nosso amigo Fábio Berwanger. Juliano, presidente da EPTC, a respeito de tudo que nós queremos passar para a nossa comunidade, que ele possa informar. Então, hoje ele é a nossa estrela aqui, né? Sim, sem dúvida. Não, nós temos que... Eu faço isso especialmente, Roxane, porque nós aqui, eu sou muito justo e muito objetivo e digo as coisas que tem que se dizer. Nós já fomos ácidos aqui em relação à EPTC. Uhum. E hoje o programa deu uma guinada. Por quê? Porque a EPTC, na nossa visão, na nossa avaliação, mudou muito.
Eu não estou falando dos ex-dirigentes do EPTC, não estou criticando nem nada, mas eram filosofias, enfim. E essa gestão agora, que é capitaneada, presidida aqui pelo Fábio Berwanger Juliano, ela vem contemplando as nossas expectativas. Todos os nossos comentaristas aqui têm apoiado, têm feito elogios à administração do trânsito de Porto Alegre. Por quê? Porque está acontecendo. Claro, o próprio Fábio diz assim, Silva, se tem crítica, faça. Porque nós temos essa liberdade. Mas eu não posso criticar se eu não tenho a razão para fazer isso. Quando tiver, eu vou dizer, olha, tem um semáforo que está escondido atrás de uma árvore. Muitas vezes a EPTC pode vir, depende de uma outra secretaria para fazer aquela poda, enfim, que nem tudo é a própria EPTC que faz, ela depende de outros órgãos do município, né, Fábio? Então, tem isso também. E gerir o trânsito, né, de uma cidade grande como Porto Alegre é complicado. E tem um volume de veículos, né, para o tamanho da cidade. 800 mil veículos, só de carros particulares, né, mais frota de... A IPTC cuida de toda a frota, transporte público, ônibus, lotação, táxi, escolar. Então, o trabalho dos agentes, quando falam que a IPTC só multa, a gente fica muito triste, porque... Não deve ser 15%, Roxane, o trabalho de um agente fazer multa, né? Aliás, quando nós fomos agentes por um dia, 2%, vimos, nós transitando, vimos o que tinha para ser multado, né? Caminhões de bebidas em cima do passeio, carros em cima da calçada. Nós paramos com a viatura da EPTC e as pessoas telefonando ao nosso lado ali, nem se dando conta, entende? Cometendo todas as irregularidades da legislação de trânsito. Então, a EPTC nem tem competência para multar todos que poderiam ser multados. E nem a gente quer educar as pessoas, porque quanto menos multa tiver, melhor. Essa eu não tenho nenhum receio de dizer. Quando eu digo não é competência, é capacidade. Mas pode ser competência tem. Mesmo, mas... Não, eu errei. Competência tem. Direito tem, eu digo, mas não tem agentes nas ruas. E nem sai para isso. A média de um agente hoje, Roxane, dá 2 multas por dia ele faz. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, porque hoje está aqui o presidente da EPTC, está aqui a Roxane, que é especialista nisso, que as pessoas reclamavam do azulzinho escondido. Não existe mais. Eu estive dentro da EPTC vendo. Existe um mapeamento de onde os agentes deverão atuar e expostos, absolutamente expostos. Seja com o radar móvel, enfim, ou simplesmente fazendo a fiscalização, examinando o comportamento do trânsito. Não tem agente nenhum atrás de árvore, disso, daquilo, da banca de revistas. Se está escondida é porque a pessoa estava tão distraída que nem viu. Não, mas se ele tiver isso aí, olha, eu desafio até... Não. Porque às vezes a gente fala isso, as pessoas mandam foto de anos atrás, eu digo que essa foto já é conhecida. Então, assim, porque isso eu garanto para vocês que isso não é uma postura que é inaceitável de nossa parte, isso não acontece. Então, mas, eu estou muito tranquilo. É interessante, assim, como tu mesmo pontuou aqui. Já fomos muito ácidos e eu, como advogada, também já fui muito ácida em relação a determinadas atitudes que o órgão de trânsito adotava. Eu sou de uma época em que nós tínhamos dificuldade de protocolar pedidos de efeito suspensivo na IPTC. E isso é uma das coisas mais bizarras, porque o direito de petição, um negócio está previsto na própria Constituição. Então, tudo são filosofias. E quando nós temos o Fábio, né, que assume com uma ideia de tentar mostrar que as coisas não são assim, e não só mostrar, mas também demonstrar que se faz diferente, que pode se fazer diferente, ele convence pelo exemplo e não simplesmente pelo discurso. E eu acho que nós somos a grande prova disso, né, Silvas? Exatamente. Que a gente conseguiu ver o outro lado e para hoje, sem dúvida, apontar aquilo que é bom e que tem muita coisa boa e também tem espaço para dizer aquilo que não é tão bom ou que é ruim. Não. E que sim, aí se trabalha para que se adote políticas públicas que atinjam a finalidade principal, que é o quê? Que evitar mortes do trânsito, que é evitar os acidentes do trânsito, que a gente diminuir essa carnificina, e a carnificina ela não se resolve só com a multa, só com o auto de infração, ela resolve com o quê? Com os projetos de educação, que hoje eu tenho certeza que alguém já passou por algum lugar e já viu aquela equipe maravilhosa fazendo esse trabalho de formiguinha, pegando cada um dos pedestres e dizendo, olha, você não pode passar fora da faixa, ou você deve aguardar o sinal abrir para você, ou seja, é um trabalho, claro que é gratificante, mas ele é um trabalho
pequenininho, né, devagar, certamente ele vai crescer muito mais e que a gente possa colher estes frutos não tão longe como se espera em relação à questão da educação para o trânsito. Eu faço aqui os elogios e acho que são merecidos ao Fábio. Além de tudo, ele é um grande amigo e não só... É um diplomata, né? Um diplomata, exatamente. E não só por isso, porque como profissional, ele, estando no lugar onde ele está conseguindo fazer a diferença. Então, está conseguindo deixar um legado. Acho isso imprescindível e importante. Eu quero cumprimentar o prefeito Nelson Marquesan Júnior, porque realmente a escolha do Fábio, e aqui eu digo, não tem confere nem purpurina, é a real. Foi muito bem feita, é um sujeito competente, é um profissional, tem uma história dentro da EPTC e aí parte para o Fábio, por exemplo, as posições hierárquicas dentro da EPTC também. Tudo pessoal muito competente, muito simpático, tá compreendendo? Amável, diplomatas, como eu digo. Isso é muito importante, porque uma empresa pública, já está dizendo que é pública, nesse setor que fiscaliza, que multa, ela tem que ter essa diplomacia, porque ela se aproxima do cidadão, da cidadã. Se for antipático, aí piora, porque a gente não consegue convencer as pessoas. As pessoas já não gostam de ser fiscalizadas, com antipatia. E esse programa Agente por um Dia, que deve voltar agora em 2020, evidentemente, que as pessoas podem se candidatar, liguem lá para a EPTC, não sei se é por site, que o cidadão pode circular com uma viatura da EPTC, com os agentes, vocês vão ver o que acontece no trânsito de Porto Alegre. É uma coisa incrível, né? A gente não imagina. E como eu digo, a EPTC nem sempre consegue multá-los, ou vai multá-los, porque ela não é onipresente, então o pessoal abusa, mas tem muita coisa, muita gente aprontando que não é multado, né? Então é assim que funciona. Eu vou agradecer as palavras do Silvas, que a gente sabe que quando ele tem que criticar, ele critica, e a gente conversa, que é bom quando a gente recebe as críticas dele, porque a gente sabe que a gente tem que melhorar. E também da Roxane, que ela sabe que eu não estou rasgando cedo, mas é uma das melhores advogadas de trânsito do país, não é de Porto Alegre, sem dúvida é do nenhuma. País. Quem entende minimamente de trânsito e pega as petições dos advogados e olha como é que a doutora Roxane se comporta, é do Brasil, não estou falando de Porto Alegre. Então, quando a gente recebe um elogio desse, é um elogio para a gente ficar realmente muito feliz. Mas o prefeito Marquesan, desde o início, ele sempre exigiu da gente que transparência com a sociedade. Então, nós temos hoje um site que é a IPTC Transparente, onde as pessoas podem consultar tudo absolutamente que existe sobre a IPTC. Porque aquele termo caixa preta sempre me incomodou muito, né? Caixa preta da IPTC. Hoje não existe absolutamente nenhum dado que não seja... Até quantas multas o agente faz por dia na rua. Uma transparência absoluta. É cristalino hoje toda a nossa atividade. E Silvio, até queria falar sobre como a mobilidade impacta na vida das pessoas e como é difícil essa questão do trânsito, né? Eu vou chamar até os teus patrocinadores aqui para a gente ver como isso impacta. A gente começou com a propaganda do Zafra, que nos presenteia todos os anos. O que é o Zafra ali? É o trânsito. O motorista está ali e, de repente, por um segundo, ele poderia ter atropelado o cachorro e uma menina. Então, assim, o trânsito é isso. É um segundo de descuido e a gente pode perder uma vida. Então, olha essa mensagem do Zafra ali, é tão bonita desse final de ano, mostrando o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, né? Essa empatia, essa alteridade com as pessoas. Essa semana também saiu, Roxane, não sei se chegaste ali, um artigo de um vereador de Porto Alegre no Jornal do Comércio, e ele botou um título bem forte e ele mesmo admite que era para chamar a atenção. A IPTC prejudica a economia. Nédel. Nosso amigo Nédel, eu gosto muito do Nédel. Mas ele resolveu aprontar. Ele resolveu aprontar para mim essa semana. E aí ele botou esse título lá, mas agora ele vai receber a resposta, não sei se amanhã ou segunda, que eu já fiz. Até um abraço para o Nédel. E aí o que acontece? E aí ele está mostrando que implantar ciclovias em Porto Alegre prejudica a economia. Nós temos estudos no mundo inteiro que mostram o contrário, que onde tu implanta a ciclovia, as pessoas que por ali circulam, elas percebem a cidade de outro jeito. Quando tu passa de carro, tu mal consegue olhar o que tem. Quando tu passa de bicicleta, o trânsito ele é mais lento e as pessoas estão vendo o comércio. Tem estudos de Nova York, da Austrália, mostrando quanto fomenta o comércio. E aí tu nos mostra ali a propaganda da Algaia Engenharia, um prédio maravilhoso, e o que eles colocam ali como sendo um dos atrativos do prédio? A ciclovia na frente, dizendo, vá de bike para o seu trabalho, vá de bike. Então, isso é muito retrógrado alguém entender que a ciclovia está prejudicando a cidade. Se nós pegarmos pistas, Roxane, e aumentar cada vez vai encher mais de carro e isso nunca vai ser suficiente. Países que são desenvolvidos e que têm qualidade de vida para as pessoas, e qualidade de vida passa pelo trânsito, elas compartilham. É espaço para o ônibus, espaço para a bicicleta, espaço para o carro. Então,
quando dizem hoje que primeiro a gente era contra a bicicleta, agora a gente é contra o carro. Sempre tem essa questão dessa polarização que acaba politizando, e isso é muito ruim nesse sentido, trabalhar a política assim. A ciclovia não pertence a um partido nem a outro, é uma questão que no primeiro mundo já está há muitos anos debatido. Vai tirar estacionamento, sim, vai que as bicicletas vão ter espaço. As bicicletas compartilhadas em Porto Alegre, essas que ficam pela rua, que não são as nossas que a gente tem em casa, elas já chegaram a 1 milhão de viagens esse ano em Porto Alegre. As compartilhadas, esse ano, ano passado mais 1 milhão. As pessoas não têm ideia disso. Eu acho que eu até entendo, Fábio, um pouco ele. Sou totalmente a favor das ciclovias e de novos modais para fins de se transitar em Porto Alegre. Mas uma das coisas, inclusive, que o Silvio já falou aqui, a dificuldade que alguns ciclistas têm de respeitar o lugar onde eles devem andar. E eu acho que talvez esse seja uma das dificuldades. Não li o artigo do Nedel, mas uma das coisas que nós já comentamos aqui. Às vezes, o ciclista ele não é devidamente educado para respeitar a legislação de trânsito e saber o seu lugar na via e se portar na via de forma correta. Ele não pode fazer tudo, assim como o pedestre também não pode fazer tudo. Agora, não precisamos acabar com a caspa cortando a cabeça. Exatamente. Podemos, sim, trabalhar esses ciclistas para que eles utilizem as vias. E eu acho que quanto mais ciclovias tivermos à disposição, naturalmente esse movimento vai começar a acontecer, de que as pessoas que desejam, né, fazer as suas viagens através de bicicleta usem sim esse lugar. Quando eu falo que o ciclista em Porto Alegre ele é mal educado, o que eu digo? O pedestre em Porto Alegre é mal educado, o ciclista em Porto Alegre é mal educado, o motorista de carro em Porto Alegre é mal educado. É verdade. Aí então, esses dias um jornalista disse assim para mim, por que vocês não colocam uma faixa em Porto Alegre assim, bem-vindo a Gramado? Porque daí as pessoas vão começar a se comportar, porque ali do lado elas se comportam. Então isso é comportamento, não é só questão de educação, porque não existe nenhuma pessoa que dirija que não saiba que o E com X é proibido parar. Não é estacionar, é parar. Então assim, isso é comportamento. Lá em Gramado eu não faço isso. Quando eu vou para a Alemanha eu não faço isso, eu não atravesso fora da faixa, mas aqui eu atravesso. Então isso é comportamento, a pessoa sabe que não pode. Então o comportamento adequado na rua, isso vai ser refletido para os outros. Então, se eu me comporto mal, o outro também acha que não precisa fazer. Então, se a gente está num local que todo mundo se comporta, a nossa tendência é se comportar. Sim. Então, fazer o certo, porque é certo, é o correto, eu vou fazer isso. Então, o ciclista de Porto Alegre não é mal educado. O porto-alegrense é que não quer se comportar de uma forma que ele está acostumado em outros locais. Em Gramado ele se comporta bem. Quando o pai ali do Rosário, que larga o filho entre o gradil, onde é proibido parar, e larga a criança ali, quando ele viaja todos os anos para os Estados Unidos, ele não faz isso lá. Então isso é comportamental e a gente precisa fazer, como o Silvio falou no início, nós estamos no final do ano, é a época natural do ser humano de fazer reflexões e a gente precisa, né, chegar no final do ano, será que eu me comportei bem? Porque a gente para todos os dias na frente da televisão, diz, o deputado está se comportando mal, o presidente se comporta mal, mas eu estou me comportando bem. Bom, lá eu não estou no Senado, mas eu estou aqui na rua e quando eu estou na rua eu espero a mãozinha ficar verde ali para eu atravessar, eu estou me comportando bem na rua. Então, isso vai aumentando. Então, eu acho que é um ciclo virtuoso quando a gente se comporta bem no trânsito, porque tem que se comportar bem. Não porque eu vou ser multado, porque tem alguém olhando. A gente tem que se comportar bem sempre. Perfeito. Minha gente, nós temos novidades do município de Porto Alegre. Lê-se governo municipal, prefeito Nelson Marquesan Júnior, novidades no campo da saúde. Importantíssimo. Um tema que a comunidade está absolutamente ligada. Vamos ver, porque é muito importante o que eu vou mostrar para vocês aí, que a Prefeitura de Porto Alegre está objetivando. Dá uma olhada. Nossa cidade está mudando. Tá indo pra frente. Tá ficando pra gente. E na saúde, ela está avançando. 4 postos de saúde abertos até às 22 horas. Renovação de 100% da frota do SAMU. Criação da Clínica da Família. Novo Hospital Santa Ana. Redução de 40% na fila de especialidades do SUS. Todos queremos Porto Alegre indo para frente. Muito bem. Maravilha essa mensagem também que é passada aqui pela Prefeitura de Porto Alegre. Campo da saúde, sempre o pessoal está atento, né? Muito atento. Olha aqui, minha gente, a Cobase está aí bombando, né? Segmento PET, é líder no Brasil no segmento PET. A Cobase está aí na liderança do varejo PET. A Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, continente verde e amarelo. Com lojas em todo o Brasil,
também várias no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Então tá aí a Cobase, oportunidade também para, olha, o segmento pet, as lojas da Cobase aí, espetaculares aí, com muitas promoções, ofertas também, e uma gama de produtos espetacular, né? Então, pensou pet, pensou Cobase. Tá? Te liga que é maravilhoso, para não dizer que é bom demais. Vamos adiante ainda, falando mais uma vez no espírito natalino, naquilo que diz o Grupo Zafari, dizendo que esse momento é de muita reflexão, de pensar, de estender a mão, evidentemente, né? Então vamos fazer isso aí, vamos assistir aí essa mensagem do Grupo Zafari nesse momento tão importante, momento do Natal. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Muito bem, vamos adiante, né? Já um telespectador dizendo assim, muito oportuna a presença do presidente da EPTC no programa, parabéns. Muito bem, é uma matéria que o pessoal gosta muito, né? Trânsito, né? Educação para o trânsito, respeito às regras do trânsito, tudo isso é muito bom. Está aqui o Fábio Bervang Juliano, passando com muita competência, né? Muitas situações do nosso trânsito, da nossa EPTC. Muito bem. Roxane? Bom, foi publicado, né, no dia de hoje uma notícia sobre, aliás, uma notícia um pouco até alarmante, né, Silvio? Sem dúvida. 40% das vítimas fatais de trânsito possuíam álcool no sangue. No sangue, sem dúvida. E se nós pensarmos que foi uma amostragem de 1.047 vítimas, são praticamente 400 pessoas que, por algum motivo, tinham álcool circulante no sangue, e podemos até deduzir que o álcool pode ter sido um dos fatores, né, que levou a óbito. Interessante, esses dados, eles são o quê? São um cruzamento do DETRAN, do Rio Grande do Sul, com o IGP, que é o Instituto Geral de Perícia. Justamente por quê? Porque há uma determinação legal de que todas as vítimas fatais de trânsito seja feita a coleta de sangue, justamente para averiguar se houve o consumo de álcool. Alguns dados interessantes que se faz desta pesquisa. A grande maioria são homens e quase todos esses acidentes fatais ocorreram no domingo, geralmente em madrugada e noite. Esses dados, aliás, eles conversam muito em relação à questão da acidentalidade no geral, né?
Eu acho que eu já tinha até trazido uma pesquisa que falava sobre isso, que são pessoas, os idosos, né, as maiores vítimas, e aí, por isso, inclusive, focar ações de educação para o trânsito para esse pessoal. Mais do que isso, chamou também a atenção o fato de que muitas das vítimas estavam ou eram pedestres, 45%, ou ciclistas, 42%. Os motociclistas até teve um percentual menor de 34,4%. Ou seja, o álcool está sendo bem democrático, né? Ele faz parte, aliás, desse quadro até um pouco assustador de vítimas que fizeram consumo de álcool e que muito provavelmente, então, teve esse desdobramento fatal. Uma coisa importante da gente falar sobre essa coleta de informações é que nos grandes países que tiveram, que estão em busca lá da visão zero, que a gente chama, ou seja, o zero de acidente, todos eles iniciaram a sua trajetória coletando dados. Porque não há como nós adotarmos políticas públicas se nós não tivermos dados gerenciais. E isto que foi feito, essa conversa, essa mistura, esse entrelaçamento desses dados do Detran com o IGP, e que parece-me que vai ser algo permanente, tenho certeza que vai dar informações preciosas para os nossos gestores, e aqui nós temos o Fábio. Ela está passando lá, só um pouquinho, Rosa. Baita programa com Roxane. O Vilmar, nosso comentarista aqui. Especialista em trânsito. Especialista em trânsito. Um abraço pro Vilmar. Faltou ele aqui. Ex-diretor. Devia estar muito ocupado, não pôde vir. Grande pessoa. Gosto muito dele. Muito bem. Segue, Roxane. Então. Obrigado, Vilmar. É importante que se faça essa coleta de dados para que os gestores possam adotar melhores políticas e focadas naquilo que é importante. Olha que informação preciosa, o fato de saber que 42% dos ciclistas que foram vítimas no ano de 2018, eles estavam com álcool presente no sangue. Isso certamente merece uma atenção especial. E aí, algo que a gente estava falando aqui antes de começar, o álcool não é proibido, né, Fábio? Exatamente, Roxane. O que é proibido é misturar. Então você pode ir lá na Vinhos do Mundo, né? Exatamente. Né, Silvas, tomar o seu vinhozinho, tomar o seu espumante. O que não pode é fazer isso e depois pilotar lá a sua Ferrari, né? Ou o seu carrinho popular, também não interessa. O que não pode é beber e dirigir. Acho que é tão simples a gente conseguir distinguir as coisas, né? A gente pode continuar falando dos patrocinadores daqui. Tudo está ligado dentro da mobilidade humana, né? Como eu falei da Algaia, da questão que eles já sacaram, que hoje um jovem de 16, 17 anos, quando for fazer 18, o sonho dele não é mais o carro. Não é mais como era na nossa época. Sem dúvida. Não é mais. Hoje em dia, a garotada com 16, 17 anos, ela não está mais sonhando em ter carro quando faz 18. O percentual é bem pequeno disso. Então, os apartamentos já estão, as construções já estão se tocando disso, dizendo que aqui tem ciclovia, é um ótimo negócio para ti. Então, essa sacada da economia, das construtoras, e também a gente começou a falar da Vinhos do Mundo, que é um grande prazer beber na vida, né? E a gente, de forma alguma, fala, não pode beber. O que não pode é só dirigir depois, é uma coisa tão simples, né? Que acho que mas é sempre bom repetir. Final de ano, aproveitem com a sua família, bebam, só não pode dirigir depois, é só isso, é só um simples ato. E assusta mesmo, Roxane e Silvas, esses números. Todas as noites, quando eu acordo ali de manhã e eu vou ver, e realmente fica sempre acima de 10% a quantidade de pessoas paradas nas blitz que haviam ingerido álcool. De 15 mil abordagens esse ano, 15 mil abordagens que a IPTC fez de álcool, 11% das pessoas estavam alcoolizadas, 11%. Então, isso é um número alto ainda, alto, sim, preocupa muito, porque nos países de primeiro mundo, a pessoa que bebeu ela é vista como um perigo para a sociedade. E aqui no país, a gente ainda não criou essa consciência ainda, Roxane. Infelizmente, a gente não tem essa consciência ainda a gente está... E tem amigos, tem parentes que às vezes muita gente diz, eu não sei como é que eu cheguei em casa ontem de beber. Então, assim, isso não causa ainda vergonha nas pessoas. E outras coisas a gente se desenvolveu tanto na sociedade, mas essa consciência a gente não se desenvolveu. Antigamente se achava que a violência contra a mulher era uma coisa normal, né? E aí o cara chega e fala, eu dei um tapa na minha mulher. Antigamente a gente ouvia isso e não era uma coisa... Dei uma corrigida nela. E isso não espantava ninguém.
Hoje em dia, se alguém chegar segunda-feira no serviço, eu tive que dar um tapa na minha mulher no final de semana, essa pessoa ela vai ser banida do convívio social e a nossa sociedade, felizmente, se desenvolveu para não ter mais isso. Mas o álcool ainda não tem essa consciência do perigo, que é do ruim para a sociedade que é. Tantas coisas a gente já se desenvolveu e nisso a gente ainda não acha vergonhoso ainda fazer esse tipo de atitude, né? Sabe que uma das coisas que pulou os meus olhos nessa matéria foi pensar que isso aqui é um estudo aqui do Rio Grande do Sul. Um dos estados que mais fiscaliza álcool e que mais pune, ou seja, um dos estados que mais instaura processos de suspensão de dirigir e que tira a carteira dessas pessoas. Talvez a gente precise pensar em políticas voltadas talvez para a educação, de entender que dirigir sob a influência de álcool gera um risco de você se acidentar, de você morrer, de você matar, de você ficar com alguma sequela, mas que você não deixe de beber e dirigir só porque sabe que ali na esquina vai ter uma fiscalização. Que não seja só a fiscalização o motivo que te demova de fazer este movimento de beber e dirigir. Que você faça isso, por quê? Porque misturar álcool e direção é algo que é muito perigoso e que a sua capacidade de dirigir, ela fica sim prejudicada, inclusive com poucas quantidades. Né? É óbvio que o álcool ele tem ações diferentes de pessoa para pessoa. Então, nessas situações, como você não sabe, como eu digo, você não tem um botão verde e vermelho, então não beba. Ou se for beber, é muito mais barato. É muito mais barato que contratar um advogado, é muito mais barato do que pagar aquela multa e é muito mais barato do que ficar um ano pagando transporte alternativo ou então andando. E a vergonha de ter sido, ficar sem carteira, porque isso tem que começar a ser vergonha para as pessoas, né? E por que a gente tem medo de viver num país que tem 60 mil homicídios, que é o Brasil? A gente tem medo de viver num país que tem 60 mil homicídios, mas não tem medo de viver num país que 40 mil pessoas morrem no trânsito. Será que não é para ter medo também disso? Então, a gente tem que começar a refletir. Se eu tenho medo de 60 mil homicídios, eu também tenho que ter medo de 40 mil acidentes. E esses acidentes acontecem de tu estar lá, te cuidando no trânsito, e alguém que bebeu cruzar um sinal vermelho porque está se achando herói, porque bebeu, porque, como tu falaste, Roxane, cada um tem uma sensação com a bebida. E a pessoa diz, eu estou bem, mas aquele bem é a coragem, talvez, de passar no amarelo, passando para o vermelho, e bater num carro uma pessoa com criança dentro, ou esses dias nós tivemos um idoso com um cachorrinho atropelado em cima de uma faixa de segurança e morreu o idoso. Uma moto que passou por trás do carro. Então, esse é o problema, né? A gente ainda acha que o trânsito como é de todos, não é de ninguém. E a gente não se preocupa com essa 40 mil pessoas mortas no trânsito e 60 mil homicídios. Absurdo, não é tão longe absurdo, assim, né? Absurdo, né? Números que, às vezes, de guerra. De guerra. E por que a gente aqui em Porto Alegre, então, fica feliz, né? O prefeito Marquesano nos cobra muito, porque a gente está lutando, né? Ano passado nós tivemos 75 mortes no trânsito. E esse ano já estamos com 71. E nós estamos ainda no meio do mês. Então, cada dia, dezembro tem sido esse dezembro tem sido muito complicado, muitos acidentes de moto, motociclistas morrendo. Faz o apelo aí, Fábio, diz para ninguém morrer até o final do ano, para pelo menos a ficar gente com a gente precisa diminuir as mortes, número. Todos os anos a gente precisa diminuir, isso é a nossa obsessão na IPTC, e se eu digo para vocês, eu te digo, Silvio, nós temos uma obsessão na IPTC a cada ano reduzir o número de mortes, porque nós já conseguimos em Porto Alegre atingir com 2 anos de antecedência a meta da ONU. A meta é da ONU, não é a meta da Prefeitura, do Estado, do Brasil, é da ONU. Porto Alegre tem uma média de 6 mortes a cada 100 mil habitantes, o Brasil passa de 20. E 6 é uma média de Europa, é a média da Suíça, é a média de países assim desenvolvidos no trânsito. Primeiro mundo. Primeiro mundo na questão. Então, o porto-alegrense, em vez de ficar, às vezes, com raiva de um agente, ele devia entender que nós temos uma empresa de trânsito em Porto Alegre que conseguiu levar, desde a sua fundação, quando a IPTC foi criada, ocorriam 200 mortes por ano no trânsito, 200. Ano passado, 75. Então, a gente atingiu um patamar de primeiro mundo. De Porto Alegre. De Porto Alegre. Então, a gente devia ser orgulhado do trabalho. Então, alguma coisa está sendo feita certa. Às vezes, a crítica vem pesada, mas a gente devia pensar, poxa, tem alguma coisa que funciona que é salvar vidas. Então, a gente sabe que tem que melhorar muito, a crítica é bem-vinda, mas a gente precisa realmente tratar disso, dessa morte, e isso vem com fiscalização forte, com educação, não tem outro jeito de tu tirar uma pessoa que está bêbada da rua, se não for com educação e com blitz, para aquelas pessoas que não conseguiram entender até hoje. Perfeito. Olha aqui, nós estamos
extremamente felizes, né, para fazer esse programa num momento tão importante, né, que as pessoas bebem invariavelmente nas festas e aí muitas vezes não se dão conta que não pode dirigir. Vai de Uber ou algum do grupo não vai beber, né, para evitar. Não é só a balada segura, é evitar uma morte, uma tragédia, né, um sujeito ficar paraplégico, porque nem sempre você bebe e encontra uma balada, uma barreira, então o negócio é não dirigir ao beber. Só encontrar a balada, preservar. Se você soubesse a quantidade de carro abandonado que a gente encontra todas as madrugadas russas, você ficaria impressionado. Claro, tu tá lá na Farrapos, tem um carro abandonado. Não, que a pessoa ela bate com o carro, bêbada, entendi. e aí antes de chegar a polícia, chegar a brigada, chegar a Eu pensei que era um ato de consciência. Não, infelizmente não. De acidentes, pequenos acidentes. Bate numa mureta, bate e se manda e deixa o carro lá. Com certeza fugindo, porque ela não estava ferida. São pequenos acidentes. Então, todas as madrugadas tem carro abandonado nas vias de Porto Alegre, Sertório, Brasil, porque a pessoa bate e abandona. Quer dizer, num dia vai atropelar alguém, vai passar no cruzamento, vai pegar um inocente. Um dia esse e expediente não acaba vai com a funcionar. sua vida. E vai acabar com a sua vida. Porque Exatamente. se um dia ela mutilar alguém ou ela matar alguém, a vida dela, ela pode até não morrer, mas a vida dela vai ficar desgraçada pro resto da vida e de outra família. Amigo Fábio Berwanger Juliano, presidente da EPTC, nós mandamos aqui um abraço fraterno, um Feliz Natal, Ano Novo para você, fazendo esse trabalho brilhante, né, à frente da EPTC, toda a sua diretoria, todos os colaboradores da EPTC, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, feliz Ano Novo, um 2020 repleto de realizações, né, na nossa EPTC, no trânsito, que todos lá tenham felicidades absolutas, né, seus colaboradores. É um momento ímpar e eu fico com o convite aqui para que o Fábio participe muito aqui da nossa bancada, né, trazendo informações importantes, e nem só, às vezes, do trânsito, participando da nossa bancada, de temas diversos. E, Roxane, muito obrigado pela tua presença nessa hora de entrevistarmos aqui uma pessoa como o Fábio, né, que é a liderança da EPTC. É um prazer duplo, né? Estar aqui na atividade que eu adoro, ainda mais com o Fábio aqui na bancada. Então tá, o programa vai embora. Fábio, muito obrigado mais uma vez, felicidades. Foi extremamente importante a tua presença aqui, a nossa conversa com o telespectador, a conscientização, eu tenho certeza, o pessoal aproveitou muito esse programa, né? Será que a gente não está salvando vidas? Eu acho que pode estar sim, claro que sim, né? E outras, né, tragédias do trânsito, nem sempre é só a morte. É o sujeito que ficou paraplégico, é o sujeito que matou. E as vidas das famílias que sofrem, né? Então, vai e volte, álcool e volante são inimigos mortais. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Roxane. O programa se despede. Amanhã, às 19 horas, mais uma edição do Atividade. Boa noite e até lá.